Irmãos, como foi falado de manhã, nós estamos numa semana especial, né? Hoje nós não estudamos uma paraxá daquelas 54 porções que tradicionalmente nós estudamos a cada Shabat. Hoje é o Shabat Pessah, ou Pães Asmos 3, né? Oficialmente falando, hoje é o dia 3 de Pães Asmos, né? Nós já contamos Pessah na noite do dia 14 para o dia 15, mas em virtude de ser um bloco festivo, acaba se aceitando de forma litúrgica chamar de Pessah 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou de Pães Asmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque uma coisa é muito importante, não existe Pães Asmos se não tiver Pessah. Então, durante a semana, eu tinha no meu coração um propósito de tocar num assunto com vocês, que não é o que eu vou falar aqui hoje com vocês. Se numa futura oportunidade a Adonai me der condições de compartilhar com vocês, amém, se não, amém do mesmo jeito. Mas ocorreram eventos recentes, e aí é no plural mesmo, eventos recentes, que nos obrigam a ter que mudar o curso daquilo, né, pastora? Que às vezes a gente tem o desejo de compartilhar pela urgência do momento. Porque entendam uma coisa, por mais que o que você ou eu possamos testemunhar seja correto, se nós fizermos isso fora de um tempo, não se torna pleno. O que é que eu quero dizer? Quando o coração de uma pessoa está aberto para receber uma determinada palavra da parte de Adonai, se você não aproveita, Mateus, aquele momento, às vezes a mesma palavra, uma semana depois, ela não penetra no coração do indivíduo. Entende o que eu estou querendo dizer? É como se houvesse uma palavra certa para um momento certo. Eu não sei, pastora, se eu consigo explicar de outra forma. Se a senhora quiser me ajudar a botar em outras palavras para isso ficar mais fácil, eu te agradeço. Mas o que eu quero explicar? Existe a chave para a fechadura no momento correto. Então a gente precisa se adaptar e adequar-se, né, àquilo que o Eterno exige de nós. E aí por que eu vou falar das situações que ocorreram? Porque muitas vezes a gente aprende na observância, muitas vezes a gente aprende no erro, e muitas vezes a gente aprende em situações que poderiam nos levar a grandes dificuldades e você ali recebe um ensino da parte de Adonai. Hoje pela manhã, se eu estiver errado, vocês me corrijam, houve um momento que o Leomar falou que Pessah tem um vínculo com a adesão a Adonai. Não foi isso que ele falou de manhã? Como Pessah é a primeira data festiva da Torá, do calendário bíblico judaico, aí eu não estou colocando o Shabat, eu vou explicar a vocês por que eu não estou falando do Shabat como primeira data. Pessah, das grandes festividades bíblicas, ela é o ato inaugural do ciclo religioso da Torá. Isso é um princípio que todos nós já temos essa ciência. Porém, se nós entendermos qual foi o tempo o qual Pessah foi estabelecido, nós vamos começar a enxergar a festa de uma forma um pouquinho diferente. Quando foi que Pessah se estabeleceu na face da terra? Leonardo, quando o povo de Israel saiu do Egito. Tudo bem, mas vamos aprofundar essa questão. Qual era o momento no qual o Egito passava? O Egito era o apogeu da civilização moderna daquele tempo. Então nós precisamos entender as coisas que... Vamos dar um exemplo aqui hoje. Pastora, se Adonai quisesse hoje fazer um grande movimento sobre a face da terra contra uma grande nação, contra quem ele se moveria? Ou ele iria fazer um estrago nos Estados Unidos, ou um estrago na Rússia, ou um estrago na China, as três grandes potências no mundo. Ele ia fazer um barulho contra alguma dessas nações para que ele estabelecesse a sua vontade. Isso há 3.500 anos atrás era o Egito. O Egito era soberano, era um reino soberano sobre a face da terra moderna daquele tempo. Naquele tempo, o mundo se resumia ao norte da África, o Oriente Médio, parte da Europa e um pedacinho da Ásia Oriental, e o mundo se resumia aquilo ali.
ele precisava fazer um movimento sobre o local que mais traria impacto sobre a face da terra. Só que lembre-se que o apogeu do Egito, ele anda concomitantemente com um evento bíblico. Alguém sabe me dizer qual foi? Que precedeu o êxodo? Uma fome mundial. Lembrem-se que o Egito alcança o apogeu naquele tempo, porque quando houve, 400 anos atrás, uma fome mundial, uma seca, que se vocês olharem o Salmo 105, é uma coisa interessante vocês analisarem. Vai dizer assim, que quando houve fome sobre a face da terra e os campos secaram, o Salmo 105 tem um versículo que vai falar dessa maneira. O que aconteceu? O mundo se voltou para onde tinha pão. Ali o Egito se ergue como uma nação de destaque sobre a face da terra. O mesmo lugar o qual Adonai escolheu para ali estabelecer a saída do povo de Israel para se cumprir a promessa dada a Abraão por meio de Isaac, por meio de Jacó. Só que qual era o momento do Egito? A pergunta central para entender Peça é essa. O Egito era uma nação que tinha sobre si um Deus próprio e se insinuava sobre todos. Havia sobre o Egito, pastora, uma tendência de dividir a glória do soberano único do universo com todo e qualquer Deus que se estabelecesse. Foram os hebreus que construíram as pirâmides do Egito. É trabalho escravo hebreu para hoje ser visitado, aí não sei há quantos mil anos se visita o Egito para ver aquelas famosas obras, em vez de ser chamadas faraônicas, deviam ser chamadas hebraicas, né? Porque foi sobre uma mão de obra judaica, hebreia, né? Que trabalhou naquele local. Mas aonde que é o ponto que se estabelece? O Egito naquele tempo, pastora, por se tornar a referência mundial, ela detinha sobre ela o controle de uma coisa que interligava o planeta Terra. Era o Egito que determinava os ciclos de anos. Era o Egito que determinava os ciclos de vida da pessoa. Se vocês olharem biblicamente, houve o aniversário de Faraó narrado no Êxodo. Parecido com o de Herodes, né, pastora Sandra? Faraó celebrava o aniversário dele, então havia uma contagem de tempo estabelecida. E qual era, pastora, o vínculo entre o tempo e a idolatria do Egito? O marco de tempo que o Egito usava para reger toda a região a qual ele dominava era referência a um deus chamado Ra, que era o deus Sol, que baseado no momento onde Ra aparecia sobre o planeta, porque já existia astronomia bastante avançada naquele tempo, os egípcios tinham uma vanguarda nisso aí, a medicina, a ciência em geral, mas né, a astronomia era muito forte no Egito. O deus Ra determinava, pastor, o que era um ciclo na vida da pessoa. Adonai manda um homem para lá, à frente de uma família, José. Ele habita, o Salmo 105 vai dizer, José desce a terra de Cão. José desce a terra de Cão. A terra de Cão, ela é dado esse nome porque os filhos de Noa que saíram da arca foram 3, Cão, Sem e Jafé. Sem dá origem aos povos mesopotâmicos. Abraão, em Ur dos Caldeus, a região da Mesopotâmia é uma área semita. Quando você pega Jafé, é mais um pouco norte da África, sul da Europa, é Jafé. E a área da sul da Palestina, Egito, tendendo ao Oriente, era a terra de Cão. Por que o Egito tem um vínculo com um tempo tão distorcido da vontade de Adonai? Porque o próprio homem que deu origem àquelas terras não sabia entender o tempo qual ele vivia. Lembra que foi o filho de Noa que depois de um dilúvio, de uma tragédia sem precedentes na humanidade, ele viola o tempo do seu pai. Não é ele que vai e descobre a nudez de Noa e sexualmente se viola o pai? Ele não entendeu o tempo no qual ele estava inserido. Havia ele, a mãe,
O pai e 2 irmãos sobre a face da terra, pastor. Ele não tinha leitura de tempo. O Egito tinha uma leitura de tempo distorcida daquilo que Adonai previamente havia estabelecido. O que Adonai estabeleceu? Antes do dilúvio, a humanidade tinha uma noção única de tempo. Qual era? O Shabat. Concorda? 6 dias trabalharás e no 7º dia repousarás. Essa era a métrica de tempo que o povo pré-diluviano tinha acesso. E assim foram aqueles, pastora, que viveram com Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Que eles tinham um relacionamento com o Criador? Pois então, a humanidade foi crescendo, o dilúvio aconteceu, destrói. A referência de tempo depende agora, pastora, da família de Noé. A família de Noé se divide. Cão era um feroz homem para distorcer a questão do tempo. Ele não fez a leitura que a humanidade foi destruída por causa da violência contra o seu semelhante. Qual é o primeiro ato de Cão pós-dilúvio? Ele violenta o seu pai. Então ele não tinha. É como, pastor, aquele sujeito que vai sair à meia-noite num bairro violento para comprar cigarro para fumar. Ele não está entendendo, pastora, que está tendo tiroteio no bairro dele e ele vai para comprar o cigarro dele. Ele não tem a noção do tempo o qual ele vive. Um tempo de reclusão, um tempo de restrição. O Egito não tinha essa noção. Vem José, o povo de Israel desce com 70 almas e eles se estabelecem no Egito. Ok. O que eles anunciam para o Egito? O que Israel representa dentro do Egito? Uma ameaça ao regime centralizador de Faraó, tanto religioso, quanto econômico, quanto espiritual de Faraó. E ali, Adonai começa um confronto com este Deus do Egito, que se auto-intitulava Faraó. Quando nós olharmos o texto bíblico, nós vamos ver que a festa de Páscoa, ela é, pastor, o apogeu da manifestação de Adonai, tomando para ele a regência sobre a face da terra. Ali o microfone, pastor. Até Pêssar acontecer, entendam uma coisa. Haviam culturas de povos diferentes que cada um tinha a sua forma de ver o mundo de uma maneira. Aquela concepção de tempo, pastora, que um Deus único criou tudo, em 6 dias ele trabalhou e no 7º descansou, havia desaparecido. Por isso que eu disse que Shabat não entra nesse vínculo festivo inaugural que Pêssar marca, porque em tese, após o esquecimento do Shabat na era pós-diluviana, a festa de Pêssar é que resgata Shabat para o vínculo da humanidade com o Criador. Isso daí. Nós vamos passar nos textos para a gente observar. Quem resgata a consciência de Shabat sobre a humanidade é Páscoa. E aí nós vamos entender por que Páscoa é um marco no ciclo religioso. Por isso que começa o capítulo 23 falando de Shabat. O capítulo 20, pastora. No capítulo 20? O capítulo 20 vai anunciar Pêssar. Estou falando do Levítico. Ah, não, Levítico, desculpa, eu estou em Êxodo. Pois não, qual é o texto? Capítulo 23 do Levítico. Perfeito, ali nas festas, ali no Código Levítico das festividades. Ele dá início falando de Shabat. Ali nós vamos passar lá, pastora, porque ele vai falar assim, eis as festas de Adonai. Ele fala do sábado, aí ele coloca o sábado de maneira atemporal. Embaixo ele vai dizer, estas são as festas com data prevista por Adonai. Quando você enxerga isso, ele diferencia a temporalidade sobre o sábado, porque ela é pré-diluviana, ela é totalmente divina na sua concepção. Quando o homem vai começar, por meio de Pêssar, resgatar o conceito de Shabat para a humanidade. Isso se nós não entendermos, se eu e você nos dermos o direito de falar assim, olha, Pêssar esse ano foi numa quarta-feira, não deu para eu ir. Você não só compromete a continuidade das festividades bíblicas, eu vou entrar nisso aqui específico, mas você abole de você o ciclo de Shabat do ano. Olha só isso, hein? Léo, nós estamos em meio a uma comunidade
que não tem noção do tempo. Isso, não tem. isso. Porque quantos anos nós estamos falando sobre essa questão? Eu chegava a dizer, não fale comigo que você não vai celebrar Pêssar. Sim. Não é? Não fale. Você faça lá tudo que você tem que fazer, mas não venha falar. Por quê? Porque você vai comprometer o resto do ciclo inteiro. Não só pães asmos como Shavuot. O seu Shabat está invalidado se você não trouxe Pêssar. E aí nós vamos entender Números capítulo 9 de uma maneira diferente agora. Presta atenção num detalhe aqui. Anderson, a gente rala para chegar num conceito de calendário há quantos anos? Antes é o design gráfico que faz os calendários da tenda. O quê? Quase 20, trabalhando em cima de calendário. Pergunta para ele, mas Leonardo, calendário quase todo ano é a mesma coisa, só muda as datas. Pergunta para ele a concepção de calendário, porque não é simplesmente a métrica de um calendário cartesiano que você faz, mas é uma condução para que um povo possa ter uma voz guia à sua frente para saber por onde andar, o que fazer e como fazer. Então entendam aqui um detalhe, quando Adonai se insinua sobre o Egito, pastora, ele está querendo trazer a humanidade de volta a aderir a ele. Então nós precisamos encarar Pêssar da seguinte forma, é a adesão inaugural do ciclo da Torá. Eu vou repetir, é a adesão inaugural do ciclo da Torá. Se você deseja retornar para Adonai, Marcelo, você precisa, antes do Shabat, você precisa lembrar que você vai precisar de Pêssar para dar esse salto. Porque se você começar ignorando Pêssar, você não chega à consciência de Shabat. Eu não estou aqui comparando se Pêssar é maior que o Shabat ou se Shabat é maior que Pêssar. Eu não estou entrando nesse mérito. Até porque, em minha defesa, se eu fosse fazê-lo, eu ia dizer a vocês que o primeiro Pêssar aconteceu num sábado. Entendeu, Benjamin? E aí a gente sai do problema. O Pêssar do Êxodo capítulo 12, pastora, foi num sábado. Então eu não estou brigando nem com Shabat nem com Pêssar. Eu só estou dizendo que o ciclo bíblico depende de um alinhamento perfeito de datas. Aí eu vou desafiar vocês numa coisa aqui depois da pergunta do Marcelo. Pois não, Marcelo? Uma outra explicação que você fez, Fala ali para o pessoal poder ouvir, Marcelo. lá na nona praga, Uhum. que é a escuridão, 10ª praga. não, a 10ª é a morte, né? Perdão, Então. isso. Perdão, isso. Então, a nona é... Perdão, isso. Acontece de um povo também nosso ter ficado no Egito. Nem todo hebreu saiu. Nem todo hebreu saiu. Perfeito. Tanto o egípcio quanto o hebreu também não se moveu no lugar durante 3 dias e 3 noites, não é A isso? escuridão. É. Uhum, perfeito. Então, o que acontece? Se não há luz, igual nós estamos tendo luz aqui, para nosso entendimento, eles também perderam essa situação de Shabat, essa situação de estar fora e compreender o que você está colocando para nós aí. É verdade? Perfeito. Às vezes muitas pessoas aqui não acham isso, nunca ouviu falar, saiu todo mundo. Não. Não, Não é verdade? não. A ideia é essa. Saiu, a grande massa foram de hebreus e alguns não hebreus saíram juntos. Mas nem todo hebreu marchou para fora do Egito. Uma minoria, mas maciçamente eles saíram. O grande ponto aqui que nós precisamos considerar, Marcelo, que em cima disso que você falou, eu disse assim, Pêssar é a adesão inaugural do ciclo. Aí eu vou me explicar. Por que a adesão inaugural do ciclo? Porque adesão, o que é adesão? É fé. Tá, dona Regina? Eu estou falando de uma palavra muito simples e comum que a gente usa. Adesão, fé. Então quem aqui tem adesão por Elohim é o mesmo que professar a fé dos patriarcas, tá certo? Se eu estou, pastora Sandra, me atrevendo a dizer que eu estou aderindo, eu tenho fé em Adonai, pelo princípio da palavra, sabe qual é o primeiro ato de fé? É crer. Você crê. Mas você sabe qual é o primeiro ato prático, pastora, do desenvolvimento da adesão? Guardar
o tempo determinado da adesão. As pessoas têm uma cabeça que muitas vezes vai longe. Ah, eu agora creio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Se você crê, o primeiro passo é você se submeter àquilo que ele determinou como sagrado e como comum. Então, se o sábado é uma data sagrada e você diz que você adere, você tem que guardar o sábado. Não existe adesão desenvolvida para com o Criador se este princípio básico, que é olhar o calendário e parar para descansar, você não faz. É impossível, biblicamente, você sustentar que qualquer ser humano diga que tem fé em Deus, do ponto de vista bíblico, e não guarda as datas sagradas. É impossível. Você pode guardar as datas sagradas e não saber ainda diferenciar a comida kasher da comida comum, concordo. Isso faz parte do aprendizado. Mas o primeiro passo, esta casa, se ela quiser contar verdadeiramente o tempo de adesão dela como casa Adonai, foi quando rompeu-se com o domingo. Quando é que foi isso, Rita Alvina? Você sabe a data? 25 de maio de 2010, esta casa tomou uma decisão. Não tem mais o domingo, é um dia comum. Nós assimilamos apenas o Shabat, porque durante um tempo ainda guardávamos o sábado, mas tínhamos um serviço similar aos domingos. Do ponto de vista de Adonai, a adesão partiu do dia que nós dissemos não para o domingo. Do Shabat para frente, a casa pode dizer, é uma casa que aderiu a Adonai. Então, do ponto de vista bíblico, se você diz ter fé, o primeiro ato prático do homem é guardar as datas sagradas. Aí eu viro para vocês e falo assim, alguém já olhou qual é a data de Pêssar no ano que vem? Segunda-feira, há exatas 3 semanas depois da Páscoa cristã. Não tem feriado, para poder dar aquela colada no feriado e a gente conseguir dar aquela ajustada na nossa vida de ano que vem. Eu já conversei com a Larissa. Larissa, Halel numa segunda-feira à noite. Já falei isso com ela. Já preocupado, porque esse ano acabou meia-noite. Como é que nós vamos fazer ano que vem? É numa segunda-feira, já estou avisando. Mas é isso que eu estou dizendo, minha pastora. O pensamento, Marcelo, é que eu não posso, uma semana antes de Pêssar, estar lá e falar assim, ué, é numa segunda-feira. Eu tenho que trabalhar segunda e trabalhar na terça. Não, meu irmão. Se eu e você estamos dizendo que nós temos adesão a Adonai, a segunda-feira do ano que vem, 2024, que cair Pêssar, que não tem feriado atrelado, eu já vou avisando, e nem na terça, é dia de prestar contas a Adonai em Páscoa. Sim, mas o que eu estou querendo dizer, Marcelo, é que essas desculpas, elas na verdade são uma cortina de fumaça para nós não justificarmos a falta de adesão que temos de verdade com Adonai. Esse é o ponto alto do problema das datas. E aí onde que eu quero chegar com vocês? Eu disse que Adonai vai o apogeu da humanidade daquele tempo para trazer um transtorno e tomar para ele o tempo que regia a humanidade de volta. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Quantos dias durou a praga da noite? 3 dias. E quanto tempo durou as 10 pragas? Quantos meses tem o calendário judaico? Oficialmente, 12 meses. O Egito era um país regido por um calendário judaico bíblico? Não. Então, o Egito não era regido por 12 meses, tá certo? Sabe quanto tempo durou as pragas? 12 meses. 12 meses. 1 ano sobre as pragas. Teve praga que durou 30 dias. A do Nilo foi a que mais demorou para o rio voltar ao normal. Porque a gente vai lendo, o rio tornou-se em sangue. Aí vira a página, agora vem piolho. Vira a página, agora vem a rã. Parece que em uma semana, Mateus, o Egito foi sapecado. Foi não. 1 ano. Adonai usa as pragas para marcar um ciclo de 12 meses regendo o Egito. Exatamente do jeito que ele iria reger a humanidade. Vocês estão na minha
mão. A única praga que aconteceu virando o ano, Êxodo capítulo 12. Quando a escuridão acabou, Adonai disse assim: guarde o mês de Abibe para vós. É o primeiro dos dias de um novo ano. Ele inaugura o ano novo divino, 1º de Nisan, dia 14, ele vem com a 10ª praga aí, pau. É isso que eu estou te falando. Ele começa a dar referência ao homem diferente da que o Egito tinha. Ah, vocês estão olhando para o sol? Eu vou fazer vocês olharem para as pragas. Ou seja, Adonai traz a atenção da humanidade sobre o tempo. E antes dele decretar a 10ª praga, Creus, ele vira e fala assim: agora é ano novo para vós. Celebrai pelas vossas gerações o 1º de Nisan como o primeiro ano dos vossos ciclos. Ele estabelece que ali, entre a 9ª e a 10ª praga, tem um ano novo antes, pastora. Essa é a força de Adonai, trazendo a regência de tempo. Aí ano que vem, na segunda-feira, eu vou falar assim: mas eu tenho um paciente no hospital que eu não posso deixar de atender. Eu vou bloquear minha agenda essa semana começando. Bia sabe o que é bloquear a agenda, não é assim? E médico adora bloquear na véspera. Fala para mim, Bia, não é assim? Não é assim? A Bia sabe. Eu vou chegar lá essa semana, eu vou falar assim: ó, segunda-feira do ano que vem, pode botar aí tudo em vermelho, que eu não venho atender nem na terça-feira. Eu não estou louco. Eu não estou ruim da cabeça a ponto de eu deixar um problema na minha mão durante um ano para eu resolver. Vocês acham que a gente pode virar e falar assim: pastora, mas vai cair na segunda. Domingo à noite começa o jejum dos primogênitos. Não dá para a gente aproveitar e celebrar Páscoa uma noite antes para a congregação estar toda aqui? Dá antes para a gente fazer isso? Dá não, né? Isso é peça. Isso é saltar para Adonai. É tomar o tempo que eu tenho que rege a minha vida e fazer assim: Adonai, eu vou saltar para ti. Eu vou saltar na minha vida essa infeliz incapacidade que eu tenho de olhar para o tempo e aderir a esse tempo de Adonai. Isso é peça, pastora, dentro do tempo. Porque o problema todo, na véspera desse Shabat, foi o quê? Observância de tempo. Aí eu vou dar o meu testemunho. Pode falar, mas a senhora vai entender o que eu estou falando. Que isso aí me chamou muita atenção. Muita atenção, porque muitos que saíram daqui hoje estão celebrando Pêssar, o 1º dia de Pêssar. Que 1º dia? Hoje não, amanhã. Amanhã. Páscoa cristã. Páscoa cristã. Aí na minha cabeça ficou: comprometeu todo o Panzasmo, comprometeu todo o Shabat. Pentecostes. Nós vamos chegar exatamente nisso aqui agora. Comprometimento das outras celebrações. Presta atenção aqui no detalhe. Então não está certo. Lembra que eu estou gritando isso? É exatamente isso daí. Estou gritando. Pastora, e aí o que se acresce a isso, que você vai ver que vai perder o ciclo de Shabat por causa disso. Olha só. Jeremias capítulo 46, verso 17, eu vou ler aqui para vocês. Ali clamarão: Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Por que Faraó é apenas um som? Porque deixou passar o tempo a assinar, perdeu o 1º de Nisan, que é o Rosh Hodesh de Nisan, e 2 semanas depois, na lua cheia, perdeu Páscoa. Você e eu somos como Faraó. Você sabe o que significa profundamente a palavra Faraó? A primeira definição de Faraó mais conhecida é o quê? Casa grande. É uma casa grande. Porque o local onde Faraó habitava, no Egito, era um palácio monumental. Mas sabe qual é o princípio do significado mais primitivo de Faraó? Aquele que tem a si mesmo como Deus sobre você mesmo. Quando eu e você tiramos de Adonai o direito de nos reger pelo tempo bíblico, pastora, Adonai me enxerga como enxergou o Faraó 3.500 anos atrás, querendo reger o próprio tempo. Aonde habita Faraó nos dias de hoje, pastora? Quando este coração vaidoso não consegue entregar nas mãos de Adonai a determinação dos dias, dos meses, das semanas e dos anos.
Ah, Leonardo, mas isso é prescrição para quem nasceu na casa de Israel. Abre Gálatas capítulo 4 lá, para a gente ver se é isso aí. A comunidade de Gálatas era ensinada por quem? Quem era o professor de dos galáticos? Quem era? O rabino Paulo de Tarso, correto? Vamos ler do verso 1 ao 10 aqui. Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao 10. Está todo mundo lá? Olha Paulo ensinando para gentio a relevância de tempo. Se gentio tem que guardar tempo, pastora, igual a casa de Israel, tem que guardar. Pode falar, fica à vontade. Ó como é que ele começa. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quem são os meninos aqui da história? Herdeiros, co-herdeiros do reino de Elohim. Ele está falando de quem aqui? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Quais são os rudimentos os quais Paulo, pastor, está relacionando com o tempo aqui? A observância de Shabat, a observância de Pessah, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah. Os rudimentos do mundo, pastor, já não respeitam mais isso aqui. Então nós somos meninos porque nós estamos debaixo de um tempo que não é o tempo de Adonai. Mas vindo a plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a Torá, para resgatar os que estavam debaixo da Torá, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Elohim enviou a nossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Elohim. Mas, quando não conhecieis a Elohim, servis aos que por natureza não são eu e você, meu irmão. O salmo de número... Qual é o salmo que fala? Vós sois deuses, mas morrerão como filhos do Altíssimo. Salmo 81 ou 82. Um dos dois vai dizer assim, vós sois deuses, vós sois filhos dos deuses, mas morrereis como humanos. Ele está dizendo aqui que a nossa natureza, para observar tempo, ela é pífia. Mas, onde é que eu parei aqui? No 9. Mas agora, conhecendo a Elohim, ou seja, a Torá, ou antes, sendo conhecidos por Elohim, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Quer celebrar domingo de Páscoa? Quer celebrar domingo de Ramos? Quer celebrar sexta-feira da Paixão? Quer celebrar a quinta-feira de não sei das quantas? Quer voltar a esses rudimentos? Quer negociar com a congregação a data fora da data de Páscoa? Para poder ter a congregação cheia e a internet ficar impressionada? Verso 10. Guardai dias e meses e tempos e anos. Ele está fazendo uma referência direta a Levítico capítulo 23, Números capítulo 28 e Deuteronômio capítulo 15, pastora, quando ali tem os tempos diários, semanais, mensais e anuais para serem guardados, que não são rudimentos primitivos esquecidos pela Torá. Pois não. Perfeitamente. Perfeitamente. Aonde que eu quero chegar com vocês aqui? Abre lá em Levítico capítulo 23, para a gente entender o resgate da autonomia do tempo, que Abraão participou diretamente dele. Abre primeiro o Êxodo 12. Vamos pela ordem da Torá aqui, para vocês entenderem na cronologia aqui. Êxodo 12. Olha aqui quando ele toma para ele o tempo, ó, do verso 1 ao verso 6. Êxodo 12. Disse o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Ele inaugura um ano novo fora do tempo do ano novo egípcio. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós guardareis até o 14º dia deste mês, Pêssar, quando toda a assembleia da congregação de Israel o sacrificará ao crepúsculo. Aqui ele estabelece, pastor, o primeiro evento temporal que quem cumpre adere. Então ele cria uma norma nova, Marcelo, que diverge do Egito. Os que aderirem estão começando a aprender o regime de tempo regulado por Adonai. Mas qual é o objetivo de Adonai ao estabelecer um Pêssar? Abre lá no Levítico capítulo 23 agora. Vamos seguir a sequência aqui. Levítico capítulo 23. Vai ficar fácil de entender aqui o assunto. Verso 1. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas de Adonai que proclamareis como santas convocações são essas. Ou em outra tradução, os encontros com Adonai, os quais clamareis como santas convocações são estas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o Shabat do descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis, é Shabat de Adonai em todas as vossas casas. Tem data fixa? Não. Ele deu referência de tempo? Não. A partir de quando ele começa a cobrar a observância de Shabat? De um Shabat. Ele estabelece Pêssar num Shabat, porque dali a 7 dias seria outro Shabat, dali a 7 dias seria outro Shabat, dali a 7 dias outro Shabat, depois de 7 semanas seria Pentecostes, depois de 7 semanas outro Shabat. Ele cria ciclos de Shabat para o homem voltar a referenciar o Shabat. Então Pêssar é a data inaugural da adesão, porque ela retorna o homem à consciência do 7º dia na era pós-diluviana. Quando que você ouviu falar de Shabat, Sandra Machado? Em Abraão, Isaac, Jacó e José. Depois da era do dilúvio, me mostra um versículo, pastora, que o livro de Bereshit fala da guarda de Shabat. Eu não estou dizendo que no coração dos patriarcas não havia esta consciência, mas eu estou falando de uma forma pública e aberta a Torá, pastora, sustentando o Shabat após a era diluviana. Não tem. E até o capítulo 12 aqui do Êxodo, não tem. Então ele inaugura Shabat junto com Pêssar para que o homem, a partir dali, comece a fazer o quê? Contar o tempo. Volta 14 dias antes, o Rosh Hodesh de Nisan, que foi a data do ano novo daquele ano, caiu em que dia? Num Shabat. Fala. Sim. Sim. Da mesma forma que o domingo não está textualmente escrito para ser guardado, não é citado e é intuitivo a guarda. É. Isso. Isso. Era um Shabat. Era um Shabat Shabaton, foi Shabat e Pêssar na mesma noite. Esse é o ponto. Ele está guardando o Shabat, exatamente, porque o Shabat só foi resgatado à memória da humanidade a partir de Pêssar. A senhora entende onde que aquela comunidade vai parar? Vão parar no domingo daqui a pouco. O que eu estou querendo dizer para a senhora assim, daqui a pouco estão trocando o sábado pelo domingo, porque não vão conseguir sustentar isso daí. Shabat só voltou à memória dos homens depois que Pêssar se instalou, pastora, diante dos homens.
por meio de Moshe. Por isso, eles não ainda fizeram adesão. Não tem adesão, pastora. Se você não guarda o pilar do tempo, que são as datas fixas, que adesão que você vai ter? Que adesão que você vai ter? Vocês entenderam que essa questão do Levítico capítulo 23? Se a gente fraudar a data de Shabat, de Pêssar, nós estamos fraudando o ciclo bíblico. Porque a Torá não vai dizer, pastor, aleatoriamente, guardai para vós o Shabat. Mas Shabat a partir de quando, Deus, que eu vou guardar? Ele bota o hoje como Shabat. E aí, a partir do hoje, você vai contando 7 em 7 dias. Tanto é que ele começa a ensinar a casa de Israel. Vamos ler a continuidade do Levítico 23 aqui? Levítico 25, desculpa. Não, 23, é porque eu vou ler o 25 também. O 23, a partir do verso 15. Você celebrou Páscoa do 1º ao 7º dia, correto? Não é isso que a Bíblia está dizendo? É data santa no 1º e é data santa no 7º dia. Ok. Olha o verso 15. Contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte do Shabat. Quando foi que Pêssar caiu? No Shabat. A partir do 7º dia do que houve em Shabat, contarei mais 7 semanas. Para chegar onde? Em Shavuot. Ele inaugura, pastora, a era da adesão a ele por meio de Pêssar e de Shabat no mesmo dia. Isso é grave, gravíssimo quando a gente adultera isso. E é por ciclos, pastora, é por ciclos. Ciclos. Entendeu por que o livro do Sefirat não saiu, Ana? Porque não tinha esta concepção de tempo. Nós vamos ter que começar o livro do Sefirat HaOmer de novo, partindo do princípio, pastor, que Pêssar te dá a referência para a contagem do Homer. Não tem isso ali. Está aí a falta. Não foi para frente por causa disso. Tá, o livro está engavetado há quanto tempo? Você fez aquela revisão? Uns 2 anos já? Deve ter uns 2 anos. Aonde que eu quero chegar com vocês? Que se nós não começarmos a adesão por Pêssar, esquece frequentar a sinagoga em Shabat. Você não está guardando o Shabat quando você fura a data de Pêssar. Leonardo, isso é um absurdo. Não é. Eu vou mostrar aqui para vocês que não é. Abre lá no Números capítulo 28. Olha a sequência mosaica. Ele muda o assunto, mas o assunto do tempo continua. O Êxodo capítulo 12 falou do quê? Da instituição de Páscoa. Aí ele fala do tempo. O Levítico capítulo 23, pastor, ele está falando do quê? Da solenidade de Páscoa, e ele refere isso com o tempo. Números 28, pastor, só vai falar do sacrifício, ele não vai ficar falando que Páscoa é comer erva amarga, ele não vai falar nada desses detalhes. Mas olha o que tem em comum aqui. Números 28, versículo 16, olha o que une os textos sobre Páscoa. No 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do... Ele, antes de falar do sacrifício de Pêssar, ele te lembra que o sacrifício é no 1º mês, ao 14º do mês, ao pôr do sol. Nós não podemos errar isso, nunca. Segunda-feira, em 2024, é Páscoa. De segunda para terça. Vai cair 3 semanas depois da Páscoa cristã. Não tem férias no trabalho, a não ser que eu peça férias para o meu patrão, assim, patrão, eu quero tirar férias do dia tal ao dia tal. Aí você bota em Pêssar, vai ter caminhão para carregar, vai ter serviço na penitenciária para fazer. Você tira aqueles 15 dias, pastor, para celebrar 7 dias de asmos e depois aproveita 7 dias de férias. Tira 15 dias só. Aí os outros 15 tira no final do ano. 3 semanas antes de Pêssar é a Páscoa cristã, ou seja, nós não vamos ter feriado igual teve agora, para a gente meio que dar aquela enforcadinha no trabalho, para se ajustar. Não. Eu tenho que me posicionar em 1 ano sobre a minha adesão ou não a Adonai. É isso, pastor. Vai lá no Deuteronômio capítulo 16. Eu só estou indo nos textos clássicos, tá? A palavra de Adonai é rica o suficiente, eu não preciso ficar falando em códigos para a gente entender nada disso aqui. Olha só que interessante isso aqui, hein? Isso aqui ficou bom agora. Deuteronômio 16. Quanto tempo depois
do Êxodo capítulo 12 foi escrito Deuteronômio 16, Leomar? 40 anos depois. Era uma outra geração que estava aqui aprendendo com Moisés sobre a guarda de Pêssar. Olha como é que ele inaugura o assunto. 16, do verso 1 em diante. 40 anos depois, Moisés toma o assunto de Páscoa. Por onde que ele começa o assunto? Guarda o mês de Abib, ou Nisan, né? E celebra a Páscoa do Eterno teu Elohim, porque no mês de Abib o Eterno teu Elohim te tirou do Egito de noite. Imolarás ao Eterno teu Elohim como oferta. Exatamente, ele é preciso no tempo. É isso que eu estou sugerindo. Para o ano que vem, tira 15 dias no primeiro semestre, pegando Pêssar e pães asmos. Exatamente, depois guarda Yom Kippur, Rosh Hashanah e Sukkot com os últimos 15 dias que você tem de férias. Imolarás ao Eterno teu Elohim como oferta de Pêssar, ovelhas e vacas, no lugar que o Eterno escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Ele retoma o assunto 40 anos depois, Mateus, partindo do quê? Do marco de tempo que ele inaugurou sobre a humanidade. O dia 14 de Nisan precisa ser visto como o dia da adesão do ciclo. Se eu não adiro no dia 14 de Nisan ao crepúsculo, eu não tenho ciclo de Torá na minha vida. A adesão tem data, tem hora. Pêssar inaugura esse processo e alça o Shabat com confirmação semanal. O Shabat, a partir de agora, vai tornar-se, pastora, glorioso, porque Pêssar o alçou de volta à memória da humanidade. Êxodo capítulo 20, abre lá. O Shabat é alavancado na memória da humanidade por meio de Páscoa. Êxodo capítulo 20. Fala, dona Lúcia. Essa visão que eu falo. Essa contagem, tá entendendo? Eles dizem que deu uns 7 dias, pode começar em qualquer dia. E muitas vezes a gente fica engasgada sem saber como explicar isso. Então você tem que explicar isso bastante vezes, não é só agora não. Tá? Prestem atenção num detalhe. A referência de tempo da humanidade atual para celebrar Páscoa tem a mesma distorção do Egito Antigo. Quando hoje você olha a primavera em Israel, com a maturação da cevada, ou seja, não pode ser uma terra estéril para guardar Pêssar, senão você não tem a referência de tempo. Por gentileza, pastora. Por isso que eu falei da urgência de neutralizar a esterilidade. Isso. Falei de manhã. A esterilidade da terra e do coração do homem. Coração do homem. Isso. Ela não precisa ser permanente. Por que dá pressa? Porque vem Yeshua e declara e vai secar a árvore até a raiz. Isso ele faz 4 dias antes de Pêssar. No 10º dia de Nisan, exatamente. Quando o cordeiro entra em Jerusalém. Exatamente. Que eu não vou ter tempo para ir lá em João. Exatamente. Jesus entra em Jerusalém no mesmo tempo que o cordeiro entrava na casa dos hebreus na tradição da Páscoa. E neste momento ele seca a figueira. É essa pressa que ele virá e ele vai encontrar um povo, um coração estéril, uma terra estéril. Isso. E ele vai secar. Não aí, tem pastora, fruto. nós vamos lembrar de um detalhe. É esse o perigo. Eu já entendi que a terra estéril é aquela que não brota a cevada para eu me reverenciar. Isso. E o que é o vínculo disso com o meu coração? Quando a minha memória interior não lembra de Páscoa na hora certa. Isso é ser estéril. Isso é passar o ano sem lembrar que eu tenho que tirar o meu tempo para Pêssar. Você é estéril. Por isso que eu estou falando que a esterilidade ela não precisa ser permanente. Lógico que o homem, você pode produzir a esterilidade permanentemente. Você pode ser estéril, permanentemente estéril ou temporariamente estéril, mediante estéril. aquilo que você define no interior do seu coração. A nossa corrida
é para que não permaneça estéril. Entenda e obedeça. E esta casa tem um sinal clássico, que é parte do memorial de visitação da casa, no jardim lá de baixo, com o texto de Isaías, que diz o quê? Encherei o deserto com cedros, com acácias, com murtas, com oliveiras. Por que a casa plantou aquilo lá embaixo? Pela obediência. Mas hoje nós podemos compreender que de um coração gentílico, estéril, que não olhava para a peça, Adonai vai fazer crescer uma murta que vai olhar para a peça, vai crescer um cedro que vai aprender a olhar para a peça. Um deserto é a terra estéril do nosso coração, onde a palavra cai e não frutifica. Igualzinho a terra arada aqui física. Fala, pastora, porque a gente tem que estudar. O nosso junto. mestre Yeshua vai ter que olhar e encontrar fruto. Isso. Ele tem que olhar e encontrar a pessoa dando fruto, senão ele vai secá-la. E ali aquela mesma figueira é a figueira que na parábola anterior da figueira, é bom que se diga isso, porque quando ele seca, eu lembro que foi você que lembrou a pastora aqui quando ela ensinou, aquela figueira que ele seca no texto de João, é a mesma figueira que na parábola anterior Yeshua ia destruí-la e o dono do campo fala assim, dá mais um ano a ela. Qual é o princípio da Torá para isso? Paraxá, Kitavô, lá no livro do Deuteronômio, que vai dizer que a terra ela é 3 anos produzida de maneira não sagrada. No 4º ano o fruto é dedicado a Adonai e no 5º ela produz em abundância. Aquela figueira era o 4º ano, estava santificada para Adonai? Não estava, então Yeshua foi lá e mandou cortar. Ponto. Baseado no princípio de Torá do tempo que a terra tem para dar. Via de regra, se você conhecer o retorno hoje, você tem até 4 anos depois para dar fruto. Se você não der, você é cortado. Shabat não é ato profético, não, é mandamento supremo antes da Torá ser outorgada à humanidade. Perfeitamente, Rita, é isso. É esta consciência criacionista que Moisés, estabelecendo Páscoa, traz de volta à memória da humanidade. O problema é que o mundo cristão pegou 40 dias depois do carnaval, para você se sujar o tanto que você pode se sujar na festa da carne. 40 dias depois você tira a carne da comida, faz a famosa quaresma e vem aqui mexer os ramos no domingo anterior ao domingo da paixão. Fizeram de Moisés uma chacota, distorcendo o princípio bíblico de fazer o homem voltar ao seu Criador. Fizeram de Jesus um Deus que ele não é, nunca foi, nunca será, e desviaram o foco. Opa, se Páscoa te faz voltar para Shabat, e Shabat estava no princípio com o Criador, a humanidade vai começar a olhar para o Criador. Roma vem e desvia. É absurdo, é grosseiro, mas é eficaz o que foi feito. É eficaz, nós não podemos negar, não. O estrago está aí. Coelhinho da Páscoa, chocolate. E vou falar de novo que eu já falei antes. Comer matizado de chocolate é palhaçada, tá? Desculpa aqui, pastor Ulisses, perdoa a expressão aqui. Porque tem um povo aí que começa a passar chocolate para ver se o menino come matizar. A Mosa eu botei matizar na boca dele, a primeira... Vai comer matizar, filho. Vamos lá, passa um negocinho. Mas chocolate... Não, mas chocolate não pode não. Porque a Páscoa, pastora, ela é amarga. É amarga. O filho tem que aprender isso dentro de nós. Nem chocolate nenhum. Matizar e chocolate não tem nada a ver. Faz rarossete na sua casa e bota rarossete para comer na matizar. Não pode. Abre lá no Êxodo 20 que eu pedi aqui para vocês. Via de regra, pensa comigo uma coisa aqui. Você é Adonai. Adonai foi esquecido pela humanidade, aí ele traz o dilúvio. A era pós-diluviana não conhece o Shabat. Aí você vai chegar para Moisés e vai estabelecer as 10 palavras, o princípio da Torá. Não seria meio óbvio você estabelecer o Shabat como o primeiro dos mandamentos? Não seria meio óbvio você buscar essa raiz? Adonai diz assim, Êxodo 20, verso 1. Então falou Elohim todas estas palavras.
Eu sou Adonai teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de... Esse é o primeiro dos mandamentos. Ele começa a dizer, vocês esqueceram do Shabat, eu estabeleço Pessah em Shabat, que o primeiro Pessah foi em Shabat, para fazer o quê? Para fazerem vocês reconhecerem que eu sou único. Pessah é o memorial de adesão a cada ciclo ao nome único de Adonai. Segundo mandamento, não terás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Adonai teu Elohim, sou Adonai zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Odiar Adonai é negar ao seu filho o conhecimento que ele é único. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome de Adonai, o Eterno teu Deus, em vão, pois o Eterno não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ele estabelece 3 mandamentos que vinculam a sua unicidade, encabeçado por Pessah, para depois virar para o homem e falar assim, ó, lembra-te do dia de Shabat, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é Shabat de Adonai, o teu Elohim. Então você começa reconhecendo a unicidade de Adonai por causa da festa de Pessah, que caiu no Shabat. Para o homem não fazer bagunça, pastora, querendo equiparar Shabat e Pessah numa balança, sendo um mais importante do que o outro. Não, ele conflui nas 2 datas, nas 2 festividades, uma mesma data, para dar força a Pessah, para trazer Shabat de volta à memória da humanidade. 3 coisas: o Shabat, o divórcio com as Goim e a reestruturação do templo, o serviço sacerdotal. São as 3 coisas que ele faz. Ele manda divorciar das estrangeiras, manda guardar Shabat, parar de violar Shabat e recoloca os ministrantes de volta no seu papel. Sim, que ia interferir na negociação que acontecia em Shabat. Isso aí. Só que aqui tem um detalhe. Algum desavisado, pastora, pode chegar para mim e falar assim, mas você esqueceu de Números capítulo 9. Abre lá. A única data bíblica que tem uma exceção, que com alguns critérios respeitados pode ser celebrada fora do dia primário, é Páscoa. Aqui chama-se Pessah Sheni, Páscoa secundária, a Páscoa que se celebra no dia 14 de Iyar, um mês depois da Páscoa do 14 de Nisan. Aí tem uns desavisados, inclusive lá na tenda de Abraão tem um que vai todo ano para comprar, eu posso deixar reservada a matizar dele de 1 quilo lá. Ele só vai em Pessah Sheni, que a esposa dele tira férias todo ano nessa época de Páscoa cristã. Ele viaja com a esposa, ele é pastor, tá? E aí no mês seguinte ele se faz valer de Números 9 para ir lá comprar matizar para comer. Mas aí calma lá, pastora Sandra, isso acontece todo ano. Tem até que checar com a Alessia e com o Kelly se ele apareceu lá agora na data. Mas nos últimos anos ele só aparece em Pessah Sheni. Mas olha o que o texto... Ele usa Pessah Sheni para isso. É por isso que eu estou enfatizando essa história, para mostrar a vocês uma coisa muito simples. Pessah Sheni não é para dar desculpa, porque vamos contar aqui comigo. Vai que cai num feriado Pessah Sheni, Larissa. A gente dá aquela negociada, vamos celebrar um mês depois, porque estando no feriado a congregação vai estar o quê? Lotada, e dá para a gente celebrar. Pessah Sheni não é para isso não. Olha o capítulo 9, verso 1, o que é que vai falar aqui. Falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, no 1º mês. Eles estavam em que mês aqui? Nisan. Celebrem os filhos de Israel Pessah no tempo determinado. Ele está mandando você celebrar quando? 14 de Nisan ao pôr do sol. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo
segundo todos os seus estatutos e segundo todos os ritos a celebrareis. Ele abriu espaço para ver qualquer tipo de negociação com a data de Páscoa? Não abriu. Aí, disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem Pêssah. Ele mandou celebrar e o povo celebrou. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês pela tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo que o Eterno ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Mas alguns deles, que se acharam imundos por terem tocado num cadáver, este aqui não é necessariamente um cadáver físico, não é o Leonardo lá que vai ter a mão tocando um cadáver na hora de uma parada cardíaca no hospital, e aí eu encostei no morto. Leonardo não pode celebrar Páscoa, não é desse cadáver. A palavra cadáver aqui no hebraico é nefesh, é o ser de alguém, e este alguém sou eu mesmo, ou seja, eu me amaciei demais aqui dentro, eu me apeguei demais às minhas carências, aos meus sentimentos, às minhas fraquezas. Eu me apeguei demais à tradição romana, à tradição protestante. Eu me apeguei demais à tradição egípcia, babilônica. Se eu fizer isso às vésperas de Páscoa, olha o que o mandamento vai falar. Não puderam celebrar Páscoa naquele dia. Então, se eu tiver às vésperas de Páscoa com o coração no ovo de chocolate, no aniversário do papai, que cai na Páscoa, o aniversário do meu pai cai sempre em Páscoa. É hoje, inclusive, o aniversário dele. Se eu tiver com saudade de comer alguma coisa que eu não posso comer durante os dias de Pêssah, eu não posso celebrar Páscoa. É essa condição aqui que ele vai dizer, pastor, que você tem uma oportunidade um mês depois. Mas presta atenção aqui. Não puderam celebrar Páscoa naquele dia. Por isso, naquele mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão. Qual era a preocupação deles aqui? O que vai ser do meu ciclo se eu não celebrar Pêssah, já que eu estou imundo? Quem tiver com a cabeça no emprego ano que vem, preocupado com a segunda e com a terça-feira, não pode celebrar Pêssah. E lhe disseram, estamos imundos por causa de um nefesh. Mas por que seríamos privados de oferecer oferta do Eterno a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? O problema aqui era oferecer a oferta ou era oferecer a oferta no tempo determinado? O problema era o tempo. Eles estavam sujos, não tinham 7 dias de pureza antes de Pêssah para se santificar, mas eles queriam entregar. Eles estão querendo negociar, pastora, um tempo com Adonai. Eles estão assim, perdemos este tempo, será que Adonai não nos dá outro tempo para poder sacrificar? Então lhes disse Moisés, esperai, ouvirei o que Adonai vos ordenar. Isso aqui não estava lá no Monte Sinai informado a Moisés, Leomar. Isso aqui não estava, este problema que o homem poderia falhar com Pêssah, não estava na previsão mosaica do Monte Sinai. Moisés teve que esperar e ouvir de Adonai a solução. Dize aos filhos de Israel, quando alguém entre vós, entre os vossos descendentes, achasse imundo por causa de um cadáver, ou se acharem uma jornada longe de vós, estiver com a cabeça longe da comunidade que guarda Pêssah, ainda celebrarás Páscoa ao Eterno. No segundo mês, no dia 14, de tarde a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão para o dia seguinte, e dela não quebrarão osso algum, segundo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Ok, vamos parar por aqui, que o assunto que dá sequência aqui é uma outra questão. Que eu não quero entrar aqui agora. Foi autorizado celebrar 30 dias depois? Foi. Pode comer pão, matizar, erva amarga e o cordeiro? Pode. Qual é a diferença? Eu fiz tudo igualzinho que nós fizemos na quarta-feira à noite aqui. O rito aqui é o mesmo, não tem privação nenhuma. Aqui está dizendo, Johnny, que você está autorizado a celebrar 7 dias de asmos depois? Aqui está dizendo que você pode entrar na contagem do Sefirat HaOmer? É que eu disse que o comprometimento com pães asmos se torna gravíssimo. Volta aqui no Levítico capítulo 23, que eu vou informar a gravidade do problema aqui, ó.
Levítico 23, nós acabamos de ler o texto, verso 15. A continuidade do ciclo foi sacrificada junto com aquele cordeiro 30 dias depois. Contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao Shabat, ao dia 14 de Nisan, descrito no Êxodo 12. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º Shabat. Contareis 50 dias. Não pode contar o Sefirat HaOmer. Se você não conta o Sefirat HaOmer, você não celebra o quê? Shavuot. E se você perdeu a sequência de contagem do ciclo de 7 em 7 semanas, você perdeu o seu direito de contar os ciclos de Shabat ao longo do ano. Por isso que Pêssar ganha uma envergadura diferenciada ao ser inaugurada por Moisés num Shabat. Porque Moisés falou, hoje é Pêssar e Shabat. A partir deste momento eu conto de 7 em 7 dias o resto da minha vida. Aí a minha mente volta a Gênesis capítulo 1, quando ele diz, 6 dias Adonai trabalhou e descansou. Mas ao 7º dia, 6 dias ele trabalhou, produziu e descansou no 7º dia. Olha qual é o problema de querer usar Pêssar Sheni como um recurso. Mas aí vem a pergunta, para que então, Leomar, que tem Pêssar Sheni se você compromete todo o resto? Para te dar esperança de que se você estiver vivo no próximo ciclo, você não negocie a data de Páscoa na sua vida. Porque você vai passar um ciclo amargando sem ter direito a 54 porções da Torá que você vai estudar no ciclo inteiro de Shabat que você vai perder. Não vai te preencher, porque você não olhou para a data sagrada do 14 de Nisan ao pôr do sol. Você vai virar um frequentador da sinagoga, mas você não aderiu no dia que Adonai inaugura a adesão do ciclo. Eu quero ter um ciclo com Adonai, eu tenho que parar tudo e celebrar Pêssar no 14 de Nisan ao pôr do sol. Aí eu tenho chance, pastora, de desenvolver esta adesão ao longo de um ciclo, até a próxima Páscoa, quando eu tenho que aderir novamente e ser a cada ano aperfeiçoado pelas parashot a cada Shabat. Isso é Pêssar. Só isso. Só isso. Fala o que você ia falar. Estou estourado aqui. Uma outra oportunidade você pode explicar para a gente, com certeza, muita gente tem dúvida. Trabalhou, fez os 6 dias, o 7º santificou, separou, santificou, descansou. Esse descansar ele não parou. A Bíblia vai dizer que ele no 7º dia terminou toda a obra que criou e descansou. Existe uma finalização envolvida no Shabat, é a ministração. É ali, é o vínculo do sacerdote que vai penetrar Shabat violando o Shabat. E Yeshua lá em Hebreus fala isso muito bem. Não viola o sacerdote o descanso de Shabat, porque ele sacrifica em Shabat? Vocês não circuncidam um menino ao 8º dia, quando cai em Shabat, para que seja feita a aliança com ele? Este é o término de trabalho que ali no Gênesis, Adonai vai deixar no ar, para que o homem entenda que não é uma parada de serviço. E aí eu vou ter ainda uma oportunidade com vocês, se o Eterno assim permitir. Eu já falei isso aqui uma vez, 70% das raízes hebraicas Shabat, que dão origem a Shabat, no Primeiro Testamento não traz vínculo a sábado, dia de descanso, traz vínculo a julgamento. Guardar Shabat é se tornar réu no tribunal de Adonai a cada sábado. O descanso físico não está ligado diretamente a esta questão, mas eu não posso agora entrar nisso daí. Isso aí. Exatamente. E conseguiu, ao 7º dia, encerrar a questão e guardar Shabat ali. Eu gostaria só de tocar mais num ponto aqui com vocês, para nós compreendermos uma questão aqui, que ela é muito importante para que nós olhemos Pêssar de uma forma diferenciada.
Anota depois aí para vocês, Êxodo 23, de 10 a 13. Você vai ver ele tocar no assunto do Shabat de novo. Anota para vocês aí, por gentileza, Êxodo capítulo 22, do 29 ao 31. Levítico 23, do 15 ao 22 a gente leu. E Deuteronômio 16, de 9 a 12. Esses são textos que subsidiam, pastora, o erguer do Shabat após Pêssar. Em todos esses textos, nós vamos ver o vínculo de Shabat com a chegada da data festiva de Pêssar, vinculando as duas coisas. Mas existe uma questão muito importante, que a gente não pode deixar de falar para encerrar, é que quando ocorreu o exílio babilônico, os babilônios não impediram Israel de celebrar as datas festivas. Assim como o Império Persa de Dário e de Alexandre também, o macedônio de Alexandre, né, o grego, o Império Persa de Dário, não foram impérios problemáticos com a guarda das datas santas. Mas eles interferiam de alguma forma. No tempo da Babilônia, os judeus montaram as primeiras academias judaicas de estudo da Torá, que deu origem às chamadas yeshivot, as yeshivá de estudo atuais. No tempo da Babilônia, foi montada uma na Babilônia e a outra foi montada em Tiberíades, em Israel, dos judeus que não foram exilados. Uma parte dos judeus que morava na Galileia não foi exilado para a Babilônia. Dessas duas academias nasce a literatura mais importante do povo judeu depois da Torá, que é o Talmud babilônico e o Talmud israelense, de Jerusalém ou de Tiberíades, por causa dessas duas academias. O que essas academias fizeram em todo o tempo? Começaram a redigir o que era oral para ficar escrito, para isso ter mais tempo de preservação. Tudo bem? Ok. O que os babilônicos fizeram naquele tempo? Eles entenderam a necessidade do povo judeu do Shabat. Então eles disseram, vocês podem guardar o Shabat. Eles não queriam um povo incomodando eles por causa de um dia de descanso. Então, para não ter problema com o povo judeu, as datas festivas vocês podem guardar. Mas o que eles faziam naquele tempo? Em Israel, antes do cativeiro babilônico, estava lá o Sanhedrin, que eram as testemunhas da lua, eram os homens da tribo de Issacar, que eram fiéis testemunhas dos levitas do santuário de Jerusalém, que subiam nas montanhas de Jerusalém para olhar a lua nova, para olhar a lua cheia, para avisar que Shabat chegou. O que eles faziam? Tocavam o shofar. Tem uma esquina lá em Jerusalém onde tem o resto do Muro das Lamentações, onde os muçulmanos fizeram uma sinagoga do lado daquela da cúpula de ouro. Exatamente ali onde eles botaram uma sinagoga, uma mesquita, era ali que o Sanhedrin subia com o shofar e tocava para anunciar que Shabat chegou. Mas como que ele sabia que o Shabat chegou? Porque o outro lá na montanha acendia uma fogueira, a fogueira acesa, de montanha em montanha, pelas 12 tribos, você avisava, Shabat chegou. Por isso que se acende a vela 18 minutos antes do Shabat, porque a fogueira era acesa 18 minutos antes de Shabat, para que em Shabat não houvesse fogo, mandamento da Torá. Israel se acostumou, Rita, olhar para as montanhas, tem fogueira acesa, chegou o Shabat. Como é que eles iriam se posicionar na Babilônia? Contando os dias de 7 em 7 dias. Chegou Shabat, mais 7. E o calendário judaico não iria se perder. Os babilônios começaram a acender fumaça e fogo nas montanhas fora do dia de Shabat. E ali tentaram causar desvio da guarda do Shabat. As academias nascem, os calendários primitivos de Israel começam a ser escritos e calculados para as gerações anteriores, para que não houvesse a perda, pastora, da data. É aí que alguns séculos depois de Yeshua vem Hillel I e faz o calendário que nós temos hoje, e ele calcula até 2050. Eu vou garantir ao povo judeu a preservação da data sagrada. Ele sabia, pastor, que não podia perder Pêssar e não podia perder Shabat, porque daí para frente, com essas duas datas, você tem todo o calendário judaico. Anderson, o que eu faço toda vez, todo ano, para iniciar o calendário?
eu determino o Shabat e do Shabat eu faço o resto. É ou não é? Pelo Shabat você não erra a conta do calendário. O que acontece às vezes é na hora de botar o gregoriano, você erra ali o dia gregoriano, mas a data judaica é impossível de você errar. Aonde que eu quero chegar com isso aqui para vocês? Com uma visão muito simples de mundo. Os judeus deixaram testemunhado um tempo para ser guardado. Mas a seguir do cativeiro babilônico, eles chegam em Jerusalém, pastora, de volta ali no tempo de Esdras e Neemias, e eles encontram uns manuscritos chamado calendário de Gezer. O calendário de Gezer foi um achado arqueológico dos tempos de Neemias e Esdras, porque Jerusalém estava destruída. E sabe, para surpresa deles, sabe do que se tratava o calendário? Não se tratava de data. A data, pastora, foram os acadêmicos que resolveram o problema. Você sabe o que Gezer deixa como testemunho desse calendário? 12 meses. Sendo que 2 deles é armazenamento de alimento, 2 deles é tempo de semeadura, 2 deles é tempo de aguardar o fruto crescer, 1 deles é a retirada do linho ali na plantação de cevada e de trigo, 1 deles é a colheita da cevada, 1 deles é a colheita do trigo, 2 meses é tempo de podar e 1 deles são os frutos de verão. O que eu quero dizer com isso aqui? Enquanto os acadêmicos estavam preocupados com a matemática do ciclo, para não errar data, e isso é importantíssimo, este aqui estava preocupado com o ciclo agrícola para que a terra não ficasse infértil em mês algum. O indivíduo se preocupou, Leomar, em fazer um calendário agrícola dizendo, nesses e nesses meses é fruto de verão, nesses e nesses meses é tempo de semeadura. Ele reprograma o calendário agrícola de Israel para que ele, sabendo quando haveria o retorno, porque 70 anos depois a profecia se cumpriria, ele daria ao povo condição de cuidar da terra no tempo correto. Ele começou a fazer o vínculo da lua com a data de semeadura, a lua com a data de colheita. Então o hebreu teve o matemático guardado e o agrícola guardado. Isso é observar tempo. Isso é observar as datas bíblicas na sua maior, Rita, significância. O homem morreu, mas deixou nos escombros de Jerusalém um calendário agrícola, sem se preocupar com tanto de Nisan, tanto que ele sabia que aquilo ali o povo de alguma forma iria encontrar um caminho. Exatamente. E aí eu vou terminar com e teria o fruto. E aí eu vou terminar com um testemunho para vocês. A Maíne devia estar aqui para compartilhar comigo, mas não está. Nós celebramos Pêssar quarta noite, foi tudo bem, graças ao Eterno. Celebramos Pêssar na penitenciária quinta-feira à noite, deu tudo bem, graças ao Eterno. Sexta-feira de manhã, feriado nacional, levar os meninos para o parquinho para brincar. Vamos para brincar no parquinho. Aí deu o horário do almoço, Maíne virou e falou assim, Léo, vamos almoçar na rua? Vamos. Pegamos o carro, Maíne com os meninos, eu, Laila com os meninos, vamos almoçar na rua. Você quer almoçar onde? No restaurante lá em Jardim da Penha. O que me deu um aperto no peito quando ela falou aquilo, me angustiou, aquele troço me incomodou, mas eu não dei o devido valor ao incômodo que veio dentro do meu coração. Quando a gente chega na frente do restaurante, estava fechado, eu começo a buzinar para a Maíne, para mostrar para ela que o restaurante que ela queria estava fechado. Aí a Maíne, não entendendo nada, para o carro e salta para vir falar comigo. Nisso vem um cara de bicicleta drogado, parte para cima da Maíne querendo bater na Maíne. Com toda violência, eu abaixo o vidro e começo a gritar para o cara, para chamar a atenção dele, para desviar o foco dele da Maíne e a Maíne poder entrar dentro do carro de novo. A Maíne entrou para dentro do carro, aí ele começa a me xingar, eu fui, levantei o vidro de novo, ele para a bicicleta na frente da Maíne para ela não sair com o carro. Aí a Maíne começa a acelerar para ver se ele sai, a Maíne conseguiu escapar para um lado, eu saí para o outro e nós fomos embora. Eu falei, Eterno, tem misericórdia, por que isso foi acontecer? Aí o Eterno, na hora, dentro do carro, falou comigo assim, vocês estão em Pêssar, você vai voltar à terra de Gósen para comer? Porque enquanto nós habitamos em Jardim da Penha, o Eterno disse a esta congregação, aqui para vocês é a terra de Gósen. Gósen era a terra do Egito, onde Adonai acolheu os hebreus. Mas eu estava em Páscoa, indo fisicamente almoçar num lugar como qualquer um de nós. Pode, eu não tenho nada contra Jardim da Penha.
Mas era Pêssar e o almoço na terra de Gósen. Foi muito por pouco que a Maíne não tomou um murro, não aconteceu alguma coisa, eu ter que sair do carro e me embolar com um cara na rua. 4 crianças dentro dos carros. O Eterno falou assim: vocês vão comer em Pêssar, na terra de Gósen. Eu sei que semana que vem, se eu quiser ir lá almoçar, não vai acontecer nada comigo. Mas eu não observei o tempo. O lugar que ele tirou esta congregação, que ele deu o nome de Egito, nós ainda ali habitamos, mas fomos visitados ali, começamos ali, mas ali não nos pertence mais. Eu em Pêssar, junto com a Maíne, a gente ia comer na terra de Gósen. Uma coisa que parece totalmente... Mas Adonai não permitiu. Ele traz a violência daquele homem, nos livra da situação, para nos mostrar que estas pequenas coisas são grandes diante do céu, de falta de observância do momento. Se eu for lá quarta-feira, pastora, 7 horas da noite, comer qualquer coisa em Jardim da Penha, Marcelo, não vai me acontecer nada, porque Pêssar já acabou, Pães Asmos já acabou. Estou trazendo para vocês um testemunho, porque estourou ontem um problema referente à observância de tempo. E aconteceu comigo exatamente ontem uma situação como essa. Então, estou dando um testemunho a vocês de uma coisa que pode parecer besta. Ah, mas eu vou comer um chocolate na semana de Páscoa. Eu não estou com a minha cabeça na Páscoa cristã. Mas você não pode esperar o ano inteiro passar e comer chocolate o ano inteiro. Você tem que comer nos 7 dias de Páscoa, que você não consegue ficar sem um tabletinho de chocolate. Para sua mente começar a saber que em Páscoa não se come chocolate. São esses detalhes que se remetem ao tempo que nós vivemos, que Adonai precisa que nós venhamos a aderir para nós podermos cumprir. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Shabbat Shalom.